E aí, turma linda? Depois de Mortal Kombat de 2021 não trazer de fato o torneio mais brutal e famoso da cultura pop e dividir opiniões, Mortal Kombat 2 chegou aos cinemas esse ano prometendo corrigir isso. A sequência trouxe tudo aquilo que os fãs esperavam desde o primeiro filme, com novos personagens, lutas mais cabulosas, um elenco maior e várias referências à franquia dos games. E no vídeo de hoje vamos embarcar nessa história e descobrir se o filme fez jus ao que os fãs esperavam ou não, além de analisar a trilha sonora completa dessa belezura. Bora lá? Quando o reboot de Mortal Kombat chegou aos cinemas em 2021, muita gente saiu do cinema com a sensação de que o filme estava mais preocupado em preparar continuações do que em entregar uma boa história. O torneio que dá nome à franquia praticamente não acontece, personagens clássicos aparecem pouco e a narrativa funcionou apenas como uma introdução do que é um evento por si só. Anos depois, Mortal Kombat 2 chegou aos cinemas com a responsabilidade de responder a essas críticas da galera. E a boa notícia é que ele entende melhor o que boa parte do público esperava de uma adaptação da franquia. Mas a má notícia é que alguns problemas do primeiro filme continuam presentes, mesmo tendo diminuído. Esse filme está bem mais próximo do espírito dos games. Não é uma adaptação 100% e nem transforma a franquia numa referência do cinema de ação atual, mas finalmente abraça os elementos que fizeram Mortal Kombat se tornar uma das maiores franquias da indústria dos games. A mudança que mais chama atenção é na estrutura da história. Dessa vez, o torneio Mortal Kombat tem uma participação bem mais importante do que teve no filme de 2021. Ele ocupa um espaço importantíssimo na narrativa e deixa de ser apenas uma promessa para o futuro, finalmente recebendo a atenção que precisa e merece. Isso é algo que os fãs estavam esperando há tempos. Mas temos também algumas pequenas histórias que acontecem durante as lutas, como a chegada de Johnny Cage, que foi interpretado por Karl Urban, um dos personagens favoritos dos fãs porque mistura humor, ego e habilidade em combate sem perder o carisma. O ator entendeu demais a proposta e entregou uma versão top demais do personagem, funcionando como contraste com a seriedade que costuma dominar parte do universo de Mortal Kombat. Só que talvez a maior qualidade do filme seja em aceitar aquilo que Mortal Kombat sempre foi, porque durante anos, adaptações de games tentaram se afastar do material original para parecer melhores para o público nas telinhas. Só que em Mortal Kombat 2 acontece o contrário. A produção parece que finalmente entendeu que a franquia funciona por causa dos seus personagens, seu exagero e de sua mitologia cabulosa que foi construída ao longo de décadas. As cenas das lutas são o foco principal da experiência, porque os combates chamam mais atenção. Os golpes famosos de cada personagem aparecem com frequência e os fatalities são mostrados como momentos importantes no final de cada luta. O ritmo raramente fica lento e temos uma sensação de movimento. Sempre tem um novo confronto chegando, um personagem conhecido entrando em cena ou uma ameaça maior aparecendo. E para quem acompanha a franquia há anos, isso ajuda demais a melhorar a experiência. Só que ao mesmo tempo, essa escolha continua mostrando uma limitação desde o primeiro filme, porque quando a ação ocupa todo o espaço, sobra menos tempo para conhecer melhor os personagens e desenvolver mais as relações entre eles na tela. Inclusive, o roteiro é o principal ponto negativo do filme, algo mencionado tanto por alguns que gostaram da sequência quanto pela crítica, principalmente pela crítica. Para eles, a narrativa funciona, mas não chama demais atenção. E para piorar, muitos acontecimentos seguem caminhos fracos e parte dos personagens estão ali apenas para levar a história até a próxima luta. Isso deixa a impressão de que o roteiro teve menos atenção na história do que na construção das cenas de ação. Mas se for comparar com o primeiro filme, a sequência melhorou demais da conta em todos os sentidos, na minha opinião.
A ambição de Mortal Kombat 2 está mais em entregar um baita entretenimento para os fãs, trazendo os personagens que a galera ama e batalhas cabulosas. Tanto é que a presença de Shao Kahn funciona demais, porque ele é uma das figuras mais importantes da franquia e traz uma grande ameaça que justifica a reunião de tantos lutadores clássicos. Alguns curtiram a diversão, a ação e a fidelidade ao espírito dos games, mas outros apontaram o excesso de fanservice, limitações à narrativa e falta de profundidade. Mas no fim das contas, Mortal Kombat 2 mais acerta do que é, porque ele traz algo importante para os fãs, entregando uma experiência que se aproxima muito daquilo que se espera da franquia. Então, quem está procurando personagens complexos, desenvolvimento dramático e uma narrativa mais profunda, provavelmente não vai curtir esse filme. Mas quem quer ver os lutadores em ação e acompanhar os confrontos cabulosos, vai curtir a diversão que essa belezura prometeu trazer. Antes de continuar, bora deixar o like e se inscrever no canal ativando o sininho, porque cada like e cada inscrição faz uma diferença de verdade para me ajudar a continuar trazendo vídeos assim. Quando se fala de música em Mortal Kombat, existe um desafio que o compositor precisa encarar: a sombra gigantesca da faixa Techno Syndrome. Poucas trilhas sonoras que são relacionadas a adaptações de games fizeram uma música tão famosa quanto essa que foi lançada nos anos 90. Mesmo quem não jogou a franquia provavelmente já ouviu o famoso grito Mortal Kombat em algum lugar. E por isso, ao retornar para compor a trilha sonora de Mortal Kombat 2, Benjamin Wallfisch assumiu uma tarefa complicada, porque ele precisava respeitar uma herança musical bem forte sem transformar a continuação em apenas nostalgia. Só que a intenção não era construir toda a experiência ao redor do tema clássico. Então, em vez disso, o compositor procurou ampliar a identidade musical que começou a desenvolver no filme de 2021. A trilha continua usando elementos eletrônicos, orquestra tradicional e momentos de grande intensidade, mas existe também uma preocupação em criar uma sensação de escala maior. Pela história ter mais personagens, mais cenários e conflitos, cada faixa trouxe algo específico para a narrativa, e essa escolha combina demais com grandes produções de fantasia e ação, porque as faixas procuram fazer mais do que apenas acompanhar as cenas de luta. Elas ajudam a criar atmosfera, emoções sonoras e aumentam o peso dramático dos acontecimentos. Em Mortal Kombat 2, temos sempre uma sensação de que a música busca ajudar na construção do universo do filme, se revezando entre momentos de energia intensa, com passagens mais atmosféricas e reflexivas. Quem está esperando ouvir apenas músicas eletrônicas mais agressivas vai encontrar algo um pouco diferente. Há espaço para tensão, mistério e grandiosidade, além das explosões sonoras que acompanham as lutas mais importantes. A trilha não abandona as influências eletrônicas relacionadas à franquia, mas também não copia e cola a estética musical que marcou os anos 90. Para quem estava esperando uma nova versão de Techno Syndrome, não vai ficar chateado, porque a nova versão aparece nos créditos e funciona como uma atualização desse clássico, apresentando elementos da composição original, mas numa produção mais atual, com graves mais trabalhados e uma sonoridade mais conectada ao cinema de hoje em dia. Essa atualização foi criada também para homenagear um dos elementos mais conhecidos da franquia. E outra coisa que chamou atenção foi a presença do ilustríssimo Ed Boon nos créditos da música, que também fez uma pontinha em uma das cenas do filme. E sua participação ajudou demais a mostrar a conexão entre a nova adaptação dos cinemas e a história mais ampla da franquia. É um pequeno gesto para os fãs, mas que mostrou uma preocupação maior em manter um vínculo com as raízes dos games. Só que isso não significa que a trilha sonora depende apenas desse momento de nostalgia. Benjamin Wallfisch também usou demais percussões pesadas, camadas eletrônicas, cordas intensas e crescendo que foram direcionados para aumentar o impacto nas cenas.
E isso ajudou demais a trazer ainda mais riqueza para o filme e para os ouvidos. Mas, ao mesmo tempo, a trilha consegue manter características relacionadas à identidade de Mortal Kombat, a agressividade rítmica, a presença de sons eletrônicos e as referências ao legado musical da franquia fazem a obra se manter dentro desse universo e não perdendo sua identidade. Mortal Kombat 2 deixa a impressão de uma trilha focada em trazer um equilíbrio entre tradição e evolução, porque ela reconhece a importância histórica de Tecno Síndrome, respeita a memória afetiva dos fãs e, ao mesmo tempo, tenta construir algo que funcione por si mesmo. A trilha mostra ambição, escala e cuidado com a construção desse universo nos cinemas, não dependendo apenas da nostalgia para existir, e desenvolvendo sua própria voz em uma das franquias mais importantes da história dos games. Mas é bom que tire suas próprias conclusões escutando a trilha sonora no link aqui embaixo. E aí, vocês já assistiram Mortal Kombat 2? Acham que ele fez jus ao que os fãs esperavam ou não? Deixem a opinião de vocês aqui nos comentários. Venham conhecer também meu trabalho autoral e meu livro O Fabricante de Bonecas nos links aqui embaixo. E vamos ajudar esse canal a alcançar mais pessoas aqui nesse mundão digital do YouTube, clicando no botão do hype. Excelente semana para vocês. Se cuidem, cuidem dos seus. Fiquem todos com Deus, um beijo e até o próximo vídeo.